Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do movimento sindical através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você e de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de falar com a doutora Paula Batista, que é advogada, e a gente vai falar sobre recuperação judicial e falência. Olá, doutora, como vai? Olá, tudo bem? Bom dia. Tudo jóia. E você? Maravilha, tudo certo. Estou gravando da minha casa, no meu escritório home office. Onde a senhora está gravando? Eu tô gravando do meu escritório, sozinha, né? Eu tenho vindo aqui sozinha, com máscara, com álcool gel, tomando todos os devidos cuidados, porque a gente continua trabalhando desde o início da pandemia, apesar de não estar tendo audiência. E então, para que a gente consiga fazer isso da melhor forma possível, né? Com todo o material. Maravilha. O que significa para o direito quando uma empresa entra em crise? Porque a gente vai falar de recuperação judicial em falência, mas existe um processo antes que é a crise da empresa e ela pode começar a pagar atrasado e tal. Como é que o direito vê essa questão? Carla, o direito vê a questão da empresa em crise como uma fase pré-falimentar, tá bom? A atividade empresarial, ela é muito importante porque ela tem uma grande função social. Você gera muito emprego, você recolhe muito tributo, você tem um grande desenvolvimento na localidade onde aquela empresa está, né? Você tem circulação de dinheiro naquele lugar. Então, por isso que o direito fez a figura da recuperação judicial. Porque na recuperação, você vai viabilizar que essa empresa que está numa crise grave possa continuar exercendo suas atividades. E dentro dessa lei, você tem essas questões que você acabou de falar. Você consegue fazer um maior parcelamento, você consegue negociar para você diminuir juros. Você tem uma fase muito importante quando a gente está na recuperação, que se chama stay period. O que significa? Significa que quando a empresa entra em recuperação judicial, você suspende as execuções por 180 dias. Então, isso permite, sim, prazo e execução. Então, você permite que ela consiga começar a se reestruturar sem ter uma enxurrada, vamos colocar assim, de cobranças naquele momento. E isso facilita muito a reestruturação dela. Maravilha. Quando essa crise ela passa a ser percebida como necessidade de fechar as portas propriamente dito, é quando já se esgotaram todas as questões relacionadas à recuperação? Depende, tá? Você tem dois fatos. Você tem o processo de recuperação judicial, que é esse processo que eu te narrei agora, de reestruturação. Você tem um plano de recuperação que deve ser seguido. E quando você não consegue seguir tudo que está nesse plano, tudo que foi aprovado, tomando todas as medidas, a empresa entra em falência. E você tem também o processo de falência direto. A empresa não tem condição nem de entrar em recuperação judicial. O endividamento dela é tão grande que ela não tem condição de continuar no mercado de trabalho. Então, você tem que tirar ela logo desse mercado para que ela não cause mais prejuízos, principalmente para os trabalhadores, para os fornecedores, entendeu? Então, a falência, ela pode ser de cara ou ela pode ser consequência de uma recuperação judicial que não deu certo. Maravilha. Quais deveriam ser os passos corretos no momento em que o empresário vê que a situação está complexa e que o fechamento é a única opção? Porque, assim, em via de regra, empresários deveriam ter um processo de gestão de negócios, fluxo de caixa, ponto de equilíbrio. Todas essas coisas elas deveriam ser muito bem entendidas pelo empresário. Mas, afinal de contas, né, esses passos corretos, quando o empresário não vê a situação, quando é que ele percebe de fato que a única opção é o fechamento? Bom, Carla, o empresário ele deve começar esse processo de falência, como eu te falei, ou inicialmente, quando o endividamento dele é tão grande que ele não tem condição de permanecer no mercado, e eu quero abrir um parêntese aqui também, que qualquer credor
tá? Que tenha uma dívida acima de 40 salários mínimos pode requerer a falência desse empresário. A falência não precisa ser requerida por ele mesmo, tá? A gente tem a figura da autofalência, que é quando ele requer, mas ela também pode ser requerida por um credor. E isso é o que acontece no dia a dia. É muito mais comum que o credor faça esse requerimento de falência. Só que a falência, ela é um processo. Se o credor requerer essa falência, você tem um processo em que a atividade empresarial, né? O empresário, ele tem direito de se defender, ele pode pagar aquela dívida e aí não é decretada falência. Certo. E também através, como eu falei, de uma recuperação judicial que não pode ser concluída com sucesso. Então, nesse caso, ele também vai ser falido. O que é uma coisa muito importante que as pessoas pecam muito. Essa dissolução da empresa, mesmo quando ela é feita pelo próprio empresário, ela tem que ser feita de forma correta, seguindo todos os trâmites da lei. Porque acontece muito, principalmente com pequenas empresas, desse empresário sumir, dele simplesmente fechar o estabelecimento dele. E quando isso acontece, você tem a figura que a gente chama de responsabilidade pessoal. O próprio patrimônio desse sócio administrador, que não cumpriu com tudo que ele deveria ter cumprido para fazer a dissolução, ele pode entrar para pagar os credores. Certo. Então, vamos lá que eu vou fazer algumas perguntinhas básicas para entendimento. Primeiro, 40 salários mínimos. Se eu sou credor, se alguém está me devendo, uma empresa está me devendo 40 salários mínimos, vamos arredondar para a gente fazer uma matemática fácil. A gente está falando aí da ordem de 40 mil reais. É um pouquinho mais, mas é mais ou menos 40 mil reais. Se ele não me paga, em quanto tempo eu posso requerer falência? Ou o que eu devo fazer antes de requerer a falência de uma empresa quando alguém está me devendo, por exemplo, 40 mil reais? O que acontece? É um dos requisitos da falência que a gente chama de impontualidade. Só que esses 40 mil reais não é uma simples dívida de 40 mil reais. A gente pode concluir que é um valor relativamente pequeno. Sim. Na verdade, você precisa ter títulos 40 mil. E, por exemplo, preposto da sociedade empresária que assinou o recebimento desse protesto. Entendeu? Você tem alguns requisitos específicos. Não é simplesmente ele me deve 40 mil, vou entrar com pedido de falência. E vários passos antes do pedido de falência. O pedido de falência exatamente. De uma empresa talvez seja o último. Isso. E, inclusive, o STJ já reconhece que se eu fizer um pedido de falência com esse valor de 40 mil, apenas com o intuito de ser uma ação de cobrança, né? Uma via transversa, só quero que ele me pague, a empresa não está com problema, ele simplesmente está me devendo, e aí eu vou entrar com esse requerimento de falência. Se você consegue demonstrar que é uma empresa sólida, que foi alguma confusão de faturamento, alguma crise, mas é uma empresa sólida, que não tem nenhum requisito que leve à falência, essa pessoa que usou o requerimento de falência como medida de cobrança pode até ser condenada a pagar perdas e danos. Muito legal. Então, na verdade, é uma ferramenta que existe, mas deve ser usada da forma correta. E se utilizada da forma inadequada, a pessoa que tentou dar um olé na justiça ainda pode ter que pagar danos. Isso é bem interessante para a gente novamente falar aqui no programa sobre uma coisa que agora me falhou a palavra, mas é essa mania de que tudo eu vou para a justiça. Existe também um processo de negociação, juntada de documentos, cobranças e afins, para então a gente criar um processo propriamente dito, não é isso, doutora? Sim. Inclusive, o maior princípio que rege a recuperação judicial é o princípio da preservação da empresa. Então, assim, para o judiciário, vai se adotar todos os meios possíveis, óbvio que sem prejudicar os credores, mas para manter aquela empresa em funcionamento, por conta dessa função social, tributária, de desenvolvimento que a empresa tem. Então, o judiciário considera que você não pode, por qualquer coisa, por qualquer cobrança, você simplesmente requerer a falência daquela empresa.
Certo. A importância dela é maior do que isso. Perfeito. Dando continuidade à pauta que a gente elaborou para esse bate-papo, até mesmo para que eu, enquanto jornalista, conseguisse entender um pouquinho desse mundo, a lei, que é a lei de falência, foi instituída em 2005. Queria que você me explicasse um pouquinho do que se trata e por que ela é uma lei tão novinha. Porque 15 anos para uma lei, eu acho que ela é novinha ainda, né? Ou estou equivocada? Não. Para a lei, ela é novinha, sim. Na verdade, essa lei de 2005 veio para consertar, vamos colocar, alguns pontos da lei anterior. A lei anterior, ela era muito burocrática, né? E ela tornava esse processo muito lento e pouco efetivo. Certo. Com as mudanças que a gente vê, vamos colocar, desde 2002, que o mercado vem tendo muita crise, você tinha muita empresa que fazia um requerimento de recuperação ou que tinha uma situação de falência e que não se recuperava. Porque era tudo tão burocratizado, era tudo tão demorado que não era efetivo, não adiantava. E no caso da falência, um dos grandes princípios da falência é o que a gente chama de maximizar ativos. Significa você conseguir transformar aqueles bens da empresa em maior quantidade de dinheiro para você poder pagar os credores. E que para esses credores recebam na sua ordem correta, privilegiando os empregados, entendeu? Para que essa falência não se tornasse... Deixa eu pensar aqui. Não se tornasse a falência de outra pessoa. Por exemplo, de um fornecedor, né? A empresa faliu, não pagou um fornecedor que dependia daquilo, ou um empregado que trabalhou durante anos, a empresa faliu e ele não recebeu os créditos, embora ele fosse prioritário. Então, a lei de falências veio para otimizar e para permitir que essa empresa saia do mercado causando o menor número de prejuízo possível. Certo. Em via de regra, e até a logomarca do programa Trabalhador em Foco, quando a gente fala de trabalho e trabalhador e empresas, a gente está sempre falando de uma engrenagem em que um está interligado com o outro, né? Então, se me permite, e me corrija se eu estiver equivocada, a lei de falência vem para que a engrenagem da falência seja correta e que menos pessoas sejam prejudicadas, né? Exatamente. Sempre priorizando talvez uma coisa que o direito do consumidor faça, que é tentar equiparar a empresa com o trabalhador ou o consumidor com o fornecedor, né? Respeitando as suas forças. Às vezes a empresa tem mais força e o empresário muito menos, quando a gente vai olhar assim, socialmente falando, e aí a lei vai tentando equalizar isso. É um pouco disso? Sim, é um pouco disso, e também usando de exemplo essa diferença de patamar, muitas vezes uma empresa grande tem como fornecedor uma empresa também grande. E muitas vezes esse fornecedor ele vai ter mais condições de ficar cobrando do que o trabalhador, do que o empregado. Então a lei veio para equiparar todo mundo. Olha, aqui tá todas as pessoas que precisam receber, mas você tem uma lei que define as prioridades e quem vai receber primeiro são os trabalhadores, entendeu? E você tem também, eu acredito que a gente vai falar mais adiante, a gente tem um crédito chamado de extraconcursal, que são os trabalhadores que trabalharam nos 3 últimos meses anteriores à decretação da falência e que não receberam, que vão receber antes ainda dessa ordem, antes ainda dessa fila. Então, a lei de falência veio toda para criar isso, para criar mecanismos de você conseguir liquidar mais esse patrimônio dessa empresa, para você pagar o maior número possível de credores, priorizando essa lista. Maravilha. Se a gente pudesse, de forma simples, para o nosso telespectador, que em via de regra, um trabalhador, explicar assim, quais são os princípios básicos da lei, quais seriam eles? Bom, o princípio da lei de falência, né? Isso. O princípio básico da lei de falência vai acabar soando um pouco repetitivo, né? Sim, mas porque às vezes pra gente, eu me incluo junto com o telespectador, essas questões elas são muito complexas.
São. Né? Elas nos assustam um pouco. Então, não se preocupe em ser repetitiva para que a gente consiga entender isso muito bem, para a gente chegar no final do programa. Porque no final do programa eu quero saber o seguinte: o trabalhador vai receber ou não. Então, fique tranquila e nos ajude a conseguir compreender um pouquinho, explicando então a questão dos princípios dessa lei, que é tão importante para o trabalhador. Tá bom. Então, vamos lá. O princípio da lei de falência principal é você tirar do mercado a empresa inviável, né? A gente fala que é não permitir que ela fique no mercado de forma artificial. Ou seja, ela não tem condição mais de se manter, não tem mais condição de pagar empregado e ela vai só ficando no mercado e aumentando esse passivo. Então, um dos princípios da lei de falência é você retirar logo do mercado essa empresa que não tem mais condição de continuar. É você, dentro desse mesmo conceito, você proteger o trabalhador, né? Que está lá trabalhando e precisa receber a contraprestação do trabalho dele. É você ter segurança jurídica, efetividade. Não pode simplesmente fechar uma empresa e ninguém saber o que vai acontecer. Você tem que ter uma segurança, você tem que ter os critérios observados, né? Essa questão da maximização dos ativos, você conseguir transformar os bens da empresa em dinheiro para poder pagar mais ainda esses credores. E uma principal mudança que veio com essa lei de 2005 é que, tanto na falência quanto na recuperação judicial, a figura do juiz, ele vai fiscalizar. Quem vai tomar as decisões acerca do plano, acerca de parcelamento e disso tudo são os próprios credores. Ótimo! Você vai formar uma assembleia de credores onde vão ser votados de acordo com a natureza do crédito de cada um. Você tem um quórum, tá, definido na lei, e você vai votar sobre todos os créditos e as formas de pagamento, tanto na falência quanto na recuperação. O juiz, ele vai ser fiscal. Se os quórums foram observados, se aquela negociação está dentro do viável, se não está prejudicando ninguém, só isso. Mas quem vai fazer essa coisa de aceitar ou não são os próprios credores. Então, isso foi uma mudança muito boa e que veio para trazer mais segurança para as pessoas envolvidas. Perfeito. A gente falou de falência, recuperação judicial, e aí a gente foi falando no decorrer desse nosso bate-papo. E eu queria saber, assim, o que é a recuperação judicial e a extrajudicial? Quando eu estava dando uma estudada a respeito desse tema, essa foi uma questão que eu fiquei tentando entender e não consegui. Queria que você me explicasse, por gentileza. Tudo bem. A recuperação judicial é uma espécie de acordo, né, entre a empresa devedora e os seus credores. Esse acordo é feito com base no judiciário e tem essa questão da assembleia de credores. Tudo isso é feito com a fiscalização do judiciário e você tem a figura do administrador judicial, que é uma pessoa indicada e escolhida pelo juízo, que tem uma formação capaz de reestruturar aquela empresa e ajudá-la a sair dessa crise. Na recuperação extrajudicial, você não tem esses intermediários, vamos colocar assim. A própria empresa devedora vai fazer acordo com os credores e vai levar para que o judiciário só homologue. Homologue é dar sentença. Nem Não. Homologar é reconhecer que aquele plano é válido, tá? Que aquele plano de recuperação trazido é válido e ele vai ter efeitos de sentença. Mas quando a gente fala homologação, é porque ele não pode alterar o que está ali. Perfeito. O que foi acordado. Mas a recuperação extrajudicial, ela tem prós e tem contras, tá? Qual que é o principal contra da recuperação extrajudicial? Primeiro, se você consegue o quórum, né, de 3/5 dos credores que concordaram com aquele plano extrajudicial, ele obriga todos os demais. Os credores não têm voz, de acordo com a natureza do seu crédito, de discutir tanto quanto na judicial. Entendi.
Se o juiz não aceita aquele plano que foi trazido, se ele considera que aquilo é inviável, então ele pode decretar de plano a falência. E o principal é que você não tem na extrajudicial o stay period, que é a questão da suspensão das execuções por 180 dias. Então, a empresa já está ruim, já precisa de reestruturação e ela já é devedora daqueles créditos que forem aparecendo ao longo desse tempo. Então, por isso que hoje em dia quase não se usa a recuperação extrajudicial, embora ela tenha a vantagem de ser mais rápida e mais barata, porque você não tem a figura do administrador judicial, que ele é remunerado pelo dinheiro da própria empresa. Entendi. Maravilha. Entendeu? Por esses ativos da própria empresa. Certíssimo. Ficou claro? Ficou claríssimo. Seu pai, Murilo Batista, que é nosso entrevistado cotidiano, vai ficar orgulhosíssimo dessa entrevista. Você vai ver. E aí a gente faz um parênteses aqui, né? Porque assim, Murilo sempre esteve com a gente, ajudou tanto. E aí você está conseguindo me deixar entendendo e eu tenho certeza que o telespectador de casa também. E aí, dando continuidade a esse papo sobre falência, você já falou, mas eu queria que você me explicasse mais pontualmente o seguinte: se existe uma ordem de pagamento prática quando é decretada a falência. Você falou que os trabalhadores são, em via de regra, os primeiros a serem pagos? Sim, sim. Na verdade, não sendo muito técnica, mas só para ficar bem claro, a gente tem os créditos chamados concursais e extraconcursais. Os créditos concursais são aqueles que têm a ordem prevista na lei de falência, que em primeiro lugar, quem vai ser pago são os créditos trabalhistas e os créditos oriundos de acidente do trabalho. Certo. Só que limitado a até 150 salários mínimos. E aí depois você vai ter, em segundo lugar, credores com garantia real. Depois você tem crédito tributário. Depois você tem dívida de privilégio real, privilégio especial, que são todas de leis muito específicas. Tá? Mas o mais importante, que geralmente até onde a empresa falida consegue pagar todo mundo, são os 3 primeiros, tá? São os créditos trabalhistas, são os devedores com garantia real e são os créditos tributários. Mas antes de você entrar nessa ordem dos créditos concursais, você tem os extras concursais, que são aqueles que, vamos usar um palavreado popular, nem entram na fila, tá? Nem vão entrar na fila. Que são os honorários do administrador judicial, são os valores para manter a empresa funcionando, água, luz, alguns fornecedores, né? Porque a empresa em recuperação ela precisa continuar funcionando para ela ter verba para ela poder cumprir o plano. Certo. E também, como eu havia dito, os empregados que trabalharam até 3 meses antes da empresa entrar em recuperação judicial e que estão com seus salários atrasados. Só que, nesse caso, são limitados a 5 salários. Perfeito. Então, essas pessoas vão receber primeiro e depois começa a fila. Maravilha. Como é que ficam os direitos dos trabalhadores quando a empresa pede a falência no que diz respeito àqueles direitos que a gente já está bem acostumado a falar? Ou seja, rescisão do contrato, fundo de garantia, seguro-desemprego, multa. Como é que fica isso? Entra nessa lista que a gente acabou de falar? Sim, entra nessa lista. Dentro da fila, né, dos créditos concursais, em primeiro lugar, os créditos trabalhistas. Só vão ser extraconcursais de receber primeiro o que é salário. Certo. Tá? O próprio salário. O resto está na fila, mas está em primeiro lugar. O que é muito importante. É muito importante que esse empregado, quando fica sabendo da decretação da falência, que ele procure um advogado especializado. Por quê? Como eu falei, a falência é um processo. Isso. Até você ter a sentença que vai reconhecer a falência, que vai começar a habilitar esses créditos. Então, em algumas situações
dependendo do que ele tem de documentação, dependendo de quanto tempo ele está, é interessante entrar com um processo na Justiça do Trabalho, que vai correr em paralelo, ele ter uma sentença reconhecendo o direito dele a tudo isso, e no momento da habilitação do crédito, ele já ter esse crédito reconhecido e só habilitar. Maravilha. A gente está chegando. Mas isso é uma análise que vai ocorrer caso a caso. Certo. A gente está chegando no final do programa, e aí, para a gente finalizar, se o trabalhador descobriu que a empresa está em recuperação ou com pedido de falência e tal, é a hora de correr para o sindicato e pedir ajuda? Sim, é o momento ideal dele correr para o sindicato. Como eu falei, que vai ter pessoas habilitadas para analisar qual é a situação real daquela empresa, quanto tempo deve demorar, se vale a pena aguardar a decretação de falência, se deve entrar na trabalhista primeiro, porque essa avaliação inicial vai ser a parte mais importante para o sucesso dele e para ele receber todas as verbas dele. Que ele tem direito. Perfeito. Doutora, queria de verdade agradecer muitíssimo você ter despendido seu tempo para conversar com a gente. Tenho certeza que o nosso telespectador, que já tinha ouvido falar em recuperação judicial, falência, mas que não entendia, conseguiu sair desse programa com informações iniciais e práticas e reais para ele tomar as atitudes necessárias em caso ele vá viver esse momento, até porque a gente está vivendo uma situação de inconstância social do país, mercado, demissões e afins de falência. Então, obrigada de verdade. E a última coisa, se as pessoas quiserem obter mais informações, que canais de comunicação que você indica para o trabalhador? Bom, principalmente o sindicato, né? Para que ele vá até o sindicato, para que ele procure algum advogado, né? Que ele sabe que atua, e que ele fique sempre ligado, porque a própria mídia mesmo está sempre divulgando que alguma empresa entrou com pedido e tal. Mas, assim, antes mesmo disso acontecer, é muito comum que o empregado seja o primeiro a perceber os indícios que a empresa não vai bem. Certo. Já não tem depósito de FGTS, muitas vezes o salário não está sendo pago. Então, assim, para quando ele começar a perceber esses sinais de alerta, ele já correr atrás do sindicato e já começar a se informar sobre isso. Porque quanto antes ele conseguir se habilitar, antes ele vai conseguir receber o dinheiro dele. Tá certo. Muitíssimo agradecida. Foi um grande prazer conversar. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Mais uma vez, eu espero ter esclarecido tudo. Isso mesmo. E deixo também um abraço para o seu pai, doutor Murilo, que é advogado do Sindicato dos Bancários aqui de Petrópolis e que a gente já conversou tantas vezes. Obrigada, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente se vê em breve num novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.